Eu cheguei a ser convidado para ir para o Rio, para sair de Recife, para ir para o Rio fazer uma oficina da Globo. Na época eu estava ligado ao grupo teatral de João Falcão, em Recife. Fiz algumas... João e Lívia Falcão, que não são parentes, tá? Então, eu estava ligado a esse grupo, etc. E me foi feito convite para ir para o Rio fazer a oficina da Globo. Eu tinha uns 19 anos. E assim, eu já estava muito programado para ir para a Inglaterra estudar, entendeu? E não me passou na cabeça ir para o Rio fazer o caminho que inúmeros outros fizeram. Eu estava realmente querendo fazer uma formação que me fizesse, que me trouxesse uma bagagem artística para o restante da vida, e não algo imediatista, entendeu? Os traumas psicológicos que foram se formando, e justamente assim, durante a pandemia também tive crise de ansiedade, eu tive... Enfim, foi assim, para nós, para a gente da área, a gente viu realmente, as nossas vidas foram realmente sequestradas, vamos dizer assim, porque a gente teve que parar. Exato. Então, nós fomos obrigados a parar, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Foi um período muito, muito... Eu realmente tinha uma sensação de desespero silencioso. Eu só não era silencioso porque eu me manifestava contra tudo aquilo que a gente estava vivendo, contra a desumanidade que a gente estava vivendo. E foi daquele processo que surgiu o Margem, que surgiu outros projetos também, que surgiram... assim, tipo, nós artistas tentamos canalizar aquilo que a gente está vivendo, né? De uma maneira que a gente possa compartilhar aquilo que é tão pessoal para as pessoas que estiverem com aquela fresta da porta aberta, vamos dizer assim, a ouvir, né? Então, o que aconteceu na pandemia foi também me trouxe um sentido de propósito ainda maior. Todo o processo que a gente atravessou, aquele assim, tipo, até mesmo durante a pandemia, o que aconteceu, assim, a luta antirracista também, entendeu? Me trouxe também um propósito que eu fiz eu fiz uma série de lives com uma amiga minha, Clara, e também, assim, tipo, sobre... impulsionado também com o estopim lá do que aconteceu com o George Floyd, mas trazendo aqui para o Brasil, a gente recebeu gente muito boa, muito legal. Enfim, a pandemia trouxe um sentido de propósito, entendeu? Em meio a tudo aquilo que a gente estava vivendo, em meio a tantas perdas. Eu perdi 2 tios, eu perdi 2 primos, um deles, um primo que era um irmão mais velho para mim, eu perdi 3 amigos, enfim, foi muito... E assim, tudo aquilo em paralelo, assim, por exemplo, quando eu perdi esse meu primo, que era meio que meu irmão mais velho, 2 dias depois, o ex-presidente estava na televisão dizendo que a gente tinha que morrer como homem, não como marica, né? Era uma continuação de desumanidade, entendeu? Então, era um plano sequência, de desumanidade, né? Então, a gente pode ter uma conversa quase que realmente, quase que numa vertente mais socioeconômica do que a gente vem vivendo. E assim, não tem como, o capitalismo venceu. Então, essa é uma das consequências, essa é uma das...
a gente precisa conviver com o fato de que capitalismo, a teoria da prosperidade, tudo isso, né? Que, enfim, a gente precisa conviver com o fato de que estamos cada vez mais egoístas, estamos cada vez mais imediatistas, voláteis. O fato do próprio Trump, depois de tudo que aconteceu, ter sido reeleito nos Estados Unidos, é um sintoma, é um símbolo do que realmente, de que realmente, como Hegel dizia, o que aprendemos com a história é que nada aprendemos com a história, né? Então, é triste. Assim, tipo, a gente realmente espera que os governantes façam algo por nós, né? Assim, beneficie cada um de nós. Então, mas enfim, os Estados Unidos o que aconteceu com Trump é em si uma tese, toda uma teia de fatores que fizeram com que aquele cara voltasse à presidência americana, enquanto que o que nós podemos nos orgulhar é o fato de que as nossas instituições aprenderam com a ditadura, e se tem algo que aconteceu ontem, a gente está gravando isso no dia 19, gente, e ontem, dia 18, a denúncia da PGR saiu, no qual o Paulo Gonet, ele denuncia o ex-presidente pelos crimes não só de golpe de Estado, mas como abolição democrática de direito e etc. E até o próprio planejamento do presidente eleito. É muito macabro isso. E é uma prova de que as nossas instituições aprenderam com a ditadura. A gente entendeu o que é autoritarismo, entendeu? A gente entendeu que a gente precisa, que a gente não precisa, não pode deixar nem a gente não pode deixar passar nem mesmo 2 dedos, entendeu? Então, e o que a gente viveu durante os 4 anos do governo Bolsonaro foi isso, uma constante tentativa, a partir no primeiro dia que ele assumiu, né, 1º de janeiro de 2019, o que a gente viveu foi a gente não sabia que viria a pandemia, mas a gente viveu uma constante tentativa daquele grupo se manter no poder por vias não democráticas, né? Essa é a diferença da gente para os Estados Unidos. Por incrível que pareça, eles nunca estiveram preparados para a tirania, né? Porque eles sempre acharam que isso não era possível acontecer. O que eu acho interessante é porque é o seguinte: quando eu estou fora, quando eu estou nos Estados Unidos ou quando eu estou na Europa, eu não tenho o conceito de passabilidade passa por mim, tá? Porque eu sou considerado latino, entendeu? E assim, tipo, para quem claro, eu tenho lá longe, apesar de que é aquela coisa, a colonização aqui no Brasil, a gente começou pelo Nordeste, né? Então, a minha família meio que chegou em 1600 e pouco e tal. Então, portuguesa, de origem portuguesa, cristão novo e tudo isso, entendeu? Mas, assim, eu entendo, sim, que eu tenho uma cara mediterrânea, vamos dizer assim, tipo, ibérica, mediterrânea, mas, assim, tipo, quando eu estou lá fora, eu sou lembrado de que eu sou latino, entendeu? Eu sou lembrado de que eu sou aquela coisa. Para eles, a definição de branco é bem diferente da nossa. Inclusive, que no próprio Bacurau, o Kleber explora lá com aquela cena dos paulistas achando. Então, o que é assim, tipo, para eles lá, eu não sou, tá? Eu não sou branco. Mas o que eu pude ver, eu morei 4 anos na Inglaterra, né? Eu me formei como ator na Inglaterra,
e na escola, uma escola extremamente tradicional, a Bristol Old Vic, shakespeariana, enfim, eu fiz os trabalhos completos do Shakespeare, todos, né? Então, quase todos. Assim, tipo, e o que, assim, o que eu posso dizer, porque eu realmente era, como estudante de artes dramáticas, de artes cênicas lá, a gente vivia uma meio que numa bolha, vamos dizer assim. Como é todo estudante de universitário, né? Mas o que eu aprendi estando numa escola de artes dramáticas, uma escola de artes cênicas na Inglaterra, é que aquela coisa, não existe perfeição, não. Você tá lá, você acha que você vai só ter acesso a professores e a uma escola perfeita e etc. Não, entendeu? Assim, tem os seus problemas que devem ser problematizados, principalmente naquela época. Então, assim, a diferença do que seria, assim, se for para a gente, tivesse que a gente comparar com, por exemplo, a EAD, enfim, ou artes do corpo mesmo, da PUC, que eu de vez em quando faço algumas disciplinas para pegar a equivalência do curso ainda na Inglaterra, a gente, e que eu estou inclusive terminando aqui também, então não existe assim, existem questões que a gente, esse viralatismo da gente acredita que a gente vai encontrar o que é perfeito lá fora e não encontra, entendeu? Então, é interessante, é interessante. E em termos sociológicos, é claro, assim, tipo, fora da nossa bolha, o que eu vi foi realmente, foi são brasileiros que vão para lá, que vão para estudar, mas que vão também muitos para trabalhar e realmente é uma luta constante, é uma luta. Eu, por exemplo, eu trabalhei em pub, eu fiz enquanto estudava, enfim, eu tinha que fazer, né, alguma coisa lá, não somente estudar. O que eles Bom, a grande referência do Brasil sempre foi o nosso futebol, né, lá fora. Então, a cultura que a gente exporta sempre foi, principalmente em 2002, que foi quando eu cheguei na Inglaterra e a gente estava sendo campeão, mas eu estava lá. Foi assim, tipo, eu tive que correr de gringo, porque eu gritei o segundo gol do Rivaldo. Eu e mais três amigos meus brasileiros, a gente gritou alto, os caras, e a gente estava perto da Trafalgar Square em Londres, e aí os caras, só via aquele mar de gente olhando para a gente saindo correndo para o primeiro gol de Rivaldo, né? Primeiro gol de Rivaldo. E aí o segundo foi no Ronaldinho. Então, foi muito, muito peculiar essa história. E a gente correndo em direção ao metrô. Mas em termos de cultura, infelizmente, assim, tipo, o que eles entendem. Não, eles entendem porque o inglês ele tem uma ideia um pouco melhor do que do que o americano. O americano ainda tende a confundir algumas coisas, só que não tanto mais, pelo menos não na Califórnia, né? Não nas principais cidades, mas existe no subconsciente coletivo do americano que a gente ainda fala espanhol, que a gente fala espanhol e tem toda aquela questão do qualquer um do México para baixo é aquilo, né? Mas o inglês ele tende a entender o que é o Brasil em termos culturais de uma maneira mais singular. Ele entende o que é, ele sabe o que é samba, ele sabe, vamos dizer assim, eles entendem o que é, devido até mesmo a essa proximidade que a gente tem com o futebol, né? Devido a essa língua comum que a gente tinha, que a gente tem. Então existe uma. Mas assim, o nosso cinema, já naquela época, porque naquela época estava estreando Cidade de Deus, entendeu?
Então, naquela época, já via Central do Brasil. Então, o inglês, que é um pouco mais antenado, vai entender, vai saber o que é Brasil. Não me imaginaria, na época, eu cheguei a ser convidado para ir para o Rio, para sair de Recife, para ir para o Rio fazer uma oficina da Globo. Na época, eu estava ligado ao grupo teatral do João Falcão, em Recife. Fiz algumas. João e Lívia Falcão, que não são parentes, tá? Então, eu estava ligado a esse grupo, etc. E me foi feito convite para ir para o Rio fazer a oficina da Globo. Eu tinha uns 19 anos. E assim, eu já estava muito programado para ir para a Inglaterra estudar, entendeu? E não me passou na cabeça ir para o Rio fazer o caminho que inúmeros outros fizeram. Eu estava realmente querendo fazer uma formação que me fizesse, que me trouxesse uma bagagem artística para o restante da vida, e não algo imediatista, entendeu? Então, o que eu entendi, e eu entendi realmente desde muito cedo que essa seria uma... Não, nós somos transitáveis, né? Nós somos mutáveis. Eu aprendi, inclusive, na terapia, que nós estamos e nós não somos, vamos dizer assim. Eu estou ator, mas lá atrás eu entendi que era uma decisão para a vida, entendeu? Então, eu precisava dessa bagagem, entendeu? Eu precisava desse conhecimento. Então, eu não me imagino hoje, apesar dos tortuosos caminhos que a vida na arte nos leva, eu não me imagino de uma outra, fazendo uma oficina da Globo, vamos dizer assim. Eu não me imagino dessa... Porque, ao mesmo tempo que pode ser que eu tenha perdido oportunidades, eu tenho certeza que eu abri outras, entendeu? Eu não me imagino fazendo uma outra escolha, entendeu? E assim, tipo, foi uma escolha que... É uma escolha que... A profissão, a nossa área, o nosso ofício, né, na arte, é incerto de uma maneira ou de outra. A gente vai... É um constante lutar contra o fato de que você vira as costas para a certeza, para a luz, e você caminha em direção à escuridão, né? Então, hoje em dia eu já fiz mais as pazes com isso, mas sempre foi uma constante luta, a incerteza do que é ser artista, a incerteza do que é o próximo dia, viver o próximo dia, do que é que vai ser, em termos financeiros, e assim, tipo, do que é que vai ser, enfim, é uma incerteza constante, mas eu já fiz as pazes com isso, entendeu? Eu já entendi, já aprendi como um professor meu lá na Inglaterra dizia, abraçar a loucura, entendeu? Foi muito poucas vezes montada aqui no Brasil, mas para mim eu acho que assim, meio que encapsula tudo que é Shakespeare. Para mim seria Conto de Inverno. Conto de Inverno para mim, porque vai do drama, do drama à comédia e da comédia ao drama, os personagens arquétipos que são, enfim, a gente vai encontrar isso em toda a obra dele, né? Arquétipos que são muito condição humana, né? Mas Políxenes, os personagens em Conto de Inverno são muito bem desenhados, e é impressionante porque a gente encontra, por exemplo, nos dramas dele, claro, a gente vai encontrar em Hamlet, a gente vai encontrar comédia, a gente vai encontrar, a gente vai entender, assim, tipo,
possibilidade que ele tinha de trafegar entre todos esses gêneros era um negócio absurdo, mas Conto de Inverno, quando eu pude fazer, eu fiz alguns trechos só, em classe, né? Então, assim, tipo, era muito desafiador, porque assim, você encontrar um tom para os personagens, para personagem Políxenes, no meu caso, era muito, muito complexo. Por causa dessa transição permanente entre o drama, porque é aquela coisa, em Shakespeare a gente aprende que os personagens eles não trabalham com subtexto necessariamente. O que você está falando através do verso branco, né? Você está comunicando, você está comunicando aquilo. O subtexto é algo que vem um pouco depois, entendeu? Solilóquios é o mais próximo em Shakespeare que se chega de subtexto, né? Então, mas é o personagem comunicando os seus pensamentos diretamente para você, né? Para a audiência. Então, era isso, era essa função dramatúrgica que ele encontrava para os solilóquios, da mesma forma que o próprio Marlowe, enfim, mais eu diria que Conto de Inverno. Apesar de eu ser apaixonado por Macbeth, por Hamlet, enfim, por Citos Andrônicos também, que é porrada, né? Mas muito barulho por nada, eu adoro. Mas, enfim, eu acho que Conto de Inverno, eu acho que é a mais complexa, e eu acho que muitos críticos dizem isso também, que talvez seja a mais complexa obra entre todas as obras dele. Rei Lear também, enfim, consegui, nossa, eu assisti, por exemplo, muita coisa, muita coisa, e assim, tipo, eu ia muito no National Theatre, eu ia muito porque eu passei uma boa parte do tempo em Bristol, né, que era onde era a escola, mas eu vi muita coisa em Bristol, também, assim, tipo, eu vi de Tom Stoppard, Arcádia do Tom Stoppard, até inúmeras peças shakespearianas. Eu vi Henrique IV, em parte 1, parte 2, com Matthew Macfadyen fazendo o Príncipe Hal, e o Michael Gambon fazendo o Falstaff. Então, Matthew Macfadyen é o cara, é o Tom, né, do Succession, e sempre foi um grande ator. E o Michael Gambon é o Dumbledore, né? Depois que o Richard Harris morreu, né? Então, eu vi assim, tipo, eu vi muita produção, eu vi muito de produções menores, assim, tipo, eu lembro de ter visto uma produção em Bristol enfim, que era uma produção pequena na época, e eu tava com o quê? Com, 20 anos, e era uma produção pequena, e quando eu vi depois, era o David Tennant fazendo, o David Tennant, que é o enfim, o Doctor Who, né, que passou um tempo fazendo Doctor Who e tal. Até hoje eu lembro muito, eu acho que eu assisti uma produção de Júlio César com o Ray Fiennes, fazendo o Mark Antony, Fiennes fazendo o Marco Antônio, o Simon Russell Beale fazendo o Brutus, enfim, e era com a direção da Deborah Warner, e foi no National Theatre. E era um negócio, e assim, tipo, porque a gente felizmente a gente se livrou muito isso, eu acho que na década de 90, de imaginar Shakespeare se passando como ele gostaria, como ele gostaria, como ele escreveu, por exemplo, Júlio César se passando com as vestimentas e com os mantos e dentro do Senado romano, enquanto que assim, tipo, foi a primeira peça que realmente, assim, tipo, eu saí embasbacado, foi porque a Deborah Warner fez essa direção de que se passava no tempo atual, justamente estava dialogando na época com a invasão da Guerra do Iraque, entendeu?
Então, se passava naquele contexto, inclusive, alguns dos personagens tinham, assim, tipo, tinham o biotipo árabe, entendeu? Que ela escolheu realmente para representar aquele justamente essa questão da subjugação do que estava acontecendo na guerra do Iraque, do povo iraquiano, do povo árabe, enfim, e o que ela realmente... E a partir daquela peça eu entendi que Shakespeare pode ser, mais uma vez, arquétipo, a maneira que ele trabalha com arquétipo, a gente pode lidar com... Daqui a 200, 300 anos, ele vai continuar... Assim, tipo, a gente pode fazer Shakespeare de todas as maneiras possíveis, né? Eu comecei realmente eu tenho o que eu tenho feito mais ultimamente, eu tenho co-dirigido, entendeu? Por exemplo, no Margem eu tive o meu parceiro, que na direção, que é o Flávio Hermílio, que é um baita, tem uma sensibilidade, e já tem, inclusive, lançando o seu primeiro longa-metragem, O Casa da Árvore, que é com a Chris Wesson. Então, assim, tipo, Flávio, a gente estabeleceu essa parceria, e é aquela coisa, eu sou ainda, eu sou um ator que eu cada vez mais escrevo e cada vez mais me meto na direção, entendeu? Não é algo... Não assim, tipo, todas as informações que eu tenho realmente ainda são de um campo criativo que ainda não é necessariamente por trás da câmera. Só que eu tenho uma visão, né? Só que eu tenho, assim, e dirigir você ter a visão de para onde você quer levar aquela história. Então, foi isso com Margem, foi isso com Match também, o meu primeiro curta-metragem que estava no Canal Brasil, que ficou 6 anos no Canal Brasil. Eu ficava sempre... eu ficava com todas as pessoas com quem eu trabalhei, com o Fernando, com a Shizuka, em Recife também, com Léo Falcão, com Renata Belo Pinheiro. É claro que eu sempre tive eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre tentava passar, enquanto ator, dentro do que era possível, né, um tempo também observando eles e entendendo sobre posicionamento de câmera, sobre onde é que a gente vai ficar, sobre como contar uma história de uma maneira mais eficiente, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade. Então, e é aquela coisa, e mais uma vez, você se imbui, para utilizar uma palavra bem shakespeariana, você acaba se engendrando de tantas informações que, naturalmente, você vai saber, você como um contador de histórias, você vai saber como contar uma história, entendeu? É o caso do que a gente está fazendo agora no último Carnaval, que é um roteiro meu e do Flávio, e que teve o argumento, que teve a ideia inicial do Clóvis Torres, que eu sei que você sabe quem é, e o Clóvis nos jogou, fez esse pitching do argumento para a gente desenvolveu o roteiro. Então, e naturalmente, é claro que você sabe, assim, tipo, você tem uma noção de onde você quer que a história vá. E eu fiz esse último curta da gente, que a gente fez pela Paula Gustavo, em Recife, eu fiz como ator e co-diretor. No set, Flávio era completamente o diretor, entendeu? Então, o fotógrafo, eles decidiam onde é que ia a câmera, etc., porque eu estava até fazendo um antagonista, que é uma pessoa bastante diferente do que eu sou, a minha antítese do que eu tento ser. Era enfim, um playboy minion. Depois a gente vai chegar rapidamente. Eu pretendo não dar nenhum spoiler, até porque eu não posso. Em hipótese nenhuma. Mas, enfim, mas na ilha, por exemplo, quando agora a gente está montando o curta, e sou Flávio, é a nossa montadora, e eu tenho aquela coisa, a visão do que a gente a visão do que a gente tem para a história é o que dita, eu acho que muito a direção,
entendeu? Então é aquela coisa. Em termos técnicos, por exemplo, eu me perco um pouco em, porra, aqui vai qual lente? Aqui é o quê? Aqui é uma grande angular? Aqui é o quê? O que é que a gente faz nessa... Então, eu me perco um pouco, entendeu? Eu não tenho esse conhecimento técnico. Então, é por isso que é sempre bom ter alguém que tem o seu expertise, tem o seu know-how do lado. Enquanto eu não posso alçar voos solo nesse sentido, entendeu? Devido a essa questão de que, porra, eu tô aqui, eu sou ator, eu sou roteirista, eu também estou produzindo e etc. Então é aquela coisa, eu ainda preciso desse conhecimento técnico. Só que, mais uma vez, ao longo da vida, você vai acumulando tanto na sua bagagem, você vai lendo, tudo aquilo que você viu na vida se torna informação, se torna bagagem, né? Então, instintivamente, você sabe contar uma história, né, Zé? É isso, tudo que você viu, tudo que você acaba informando as histórias que você quer contar, né? A maneira, o olhar que a gente quer contar. E ao mesmo tempo entender o que a gente está vivendo agora no último carnaval, é que tem um determinado momento que é aquela coisa que a sua visão vai até um limite. Aí, e é aquela coisa, você entrega o restante para a plateia, né? Para quem está assistindo. Então, você é aquela sua visão e você... Existe um limite no que você pode guiar o olhar da pessoa que está assistindo, né? Você pode fazer a mise-en-scène, você pode puxar os fios para levar para um lugar, mas só que tem um determinado momento que é aquela coisa. Você precisa cortar os fios do mamulengo, né? Fantoche. Do fantoche e deixar... Aliás, é uma das palavras mais lindas da pátria Pernambuco, é mamulengo. Eu acho lindo. Mamulengo. É bem melhor que fantoche. Fantoche, mamulengo. Fantoche tem, inclusive, uma conotação assim, tipo, porra, fulaninho é fantoche, não sei quem. Mas o que eu posso... eu tenho várias relacionadas ao trabalho, mas o que eu posso dizer em relação... O que eu posso te dar de imediato, assim, fora do trabalho, é a minha relação... fora a minha relação com minha mãe, com meu pai, etc. Mas eu tive, que inclusive isso é retratado no Margem, eu tive no meu último relacionamento mais longo, um enteado. E que foi o Dudu, que é o Dudu. E realmente, assim, tipo, eu me senti, tipo, muito pai dele, entendeu? Em vários momentos. E realmente muitos momentos que a gente teve, que nós tivemos juntos, eu e ele, são realmente são momentos que, assim, tipo, eu vou levar para o restante da minha vida, entendeu? Momentos, assim, com ele, brincando com ele, enfim, realmente são momentos que é muito recente, porque nós terminamos o relacionamento, eu e a mãe dele, no começo da pandemia. Então, a gente... assim, tipo... Mas só que, inclusive, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, vamos dizer assim, ele foi uma parte importantíssima eu me higienizava a alma, vamos dizer assim, do que a gente estava vivendo, daquele princípio de barbárie que a gente estava vivendo, o convívio com ele, entendeu? E ter essa noção de que você está vivendo a paternidade, e a paternidade não precisa necessariamente ser consanguínea, né? Então, eu acredito que... Acho que esses momentos com ele, esses momentos me entendendo pai de uma criança, e ele tinha... Eu fiquei com a mãe dele com a Dani, até
ele tinha 1 ano até mais ou menos uns 4 anos, vamos dizer assim. Então, eu troquei fralda, eu fiz tudo isso. Quando eu voltei, porque eu fui para Recife durante a pandemia, depois que a gente terminou, e eu voltei em 2021, e esse momento, você vai assistir o Margem, quem assistiu Margem vai entender. Eu endereço o filme para ele, entendeu? No futuro. Então, para um Dudu adulto. É engraçado, porque ele assistiu agora o filme. Eu enderecei o filme para ele no futuro, e ele agora, ele assistiu no ano passado, ele com 8 anos, assistiu e ficou, assim, tipo, achou o máximo, vamos dizer assim. E aí... E que tal ser pai? Olha, eu não sou pai, né? Não, Mas o tempo que você exercitou essa função, o que te pareceu? Porque essa questão, eu me tornei tanto, assim, eu me senti tanto pai dele, e assim, o pai biológico dele, o pai dele, o Fernando, felizmente a gente tem uma relação muito boa, eu gosto muito dele, eu acho que ele gosta muito de mim também. Então, e é um cara maravilhoso. E, assim, tipo, eu não tinha as responsabilidades que ele como pai tem, né? Mas o amor, assim, tipo, o amor é muito único, né? Preenche realmente uma lacuna na sua vida, preencheu uma lacuna na minha vida, e assim, tipo, e realmente só que ao mesmo tempo que eu era o tio que meio que mimava, que, vamos dizer assim, que colocava, que meio que desfazia, mas em determinado momento eu precisei ser também um pai, eu precisei educar também, eu precisei corrigir, enfim. Foi um relacionamento relativamente longo, então, assim, tipo, ele faz parte da minha vida até hoje, e pretendo que continue fazendo pelo restante da minha vida. E eu quero ser pai. Eu quero ser pai. Eu não sei exatamente, estou ainda na busca, né? Eu sinto que ela se sente, seria uma surpresa bem bem agradável para ela. Eu acho que ela se sentiria assim, tipo, porque naquela época, como você colocou, uma criança tão imaginativa, eu já era um contador de histórias. Então, eu já chegava na escola, meus pais compravam livros para mim, livro de criança mesmo, aquela. Eu lembro, uma das minhas primeiras memórias realmente eu decorando esses livros, chegando na escola e contando a história do livro para uns 5 ou 6 amigos, entendeu? Fazer isso, de realmente pegar histórias menores, né? Por exemplo, Fleets. Eu fazia isso, eu lembro, eu chegava na escola e eu não precisava necessariamente nem mesmo assim, tipo, mostrar o livro, porque eu sabia eu já sabia a história, eu contava, eu também fabulava em cima, enfim, eu contava isso. Era uma das primeiras lembranças que eu tenho. E assim, tipo, ver hoje, eu acho que essa criança de 5, 6 anos, vendo o adulto que eu me tornei, vivendo disso, de contar história, acho que ela não ficaria decepcionada, não. Entendeu? Eu acho que inevitavelmente, eu acho que ela ficaria. Isso, eu acho que faz sentido mesmo você faz isso mesmo, você ter chegado nesse ponto. E aí, assim, o Margem é um curta-metragem de 16 minutos e surgiu realmente durante a pandemia, surgiu dessa bola de sentimentos que estava acontecendo, desse emaranhado, né, do que estava acontecendo, e que eu sentia que eu precisava compartilhar
com o mundo. Então, eu comecei a escrever naquela época, e com o Flávio também, meio que também dando as ideias, corroteirizando, etc. Então, assim, a gente decidiu que, primeiro, é um curta-metragem, como eu já falei, autobiográfico. É uma história no qual é uma história sobre luto, sobre paternidade, sobre fé, e sobre alguém navegando em meio à pandemia, tudo isso. Só que também fala da minha experiência pré-pandemia, no momento em que eu também começo a questionar as minhas crenças numa vida pós, enfim, em quão, assim, onde é que começa Deus e onde termina a natureza? Existe Deus, existe, enfim. Também vamos por esse caminho, enfim. Mas sobretudo sobre amor, né? O que eu tentei ser, foi o mais poético dentro dessa severidade do tema, porque tem como pano de fundo a pandemia, tem como pano de fundo o governo Bolsonaro, tem como pano de fundo as perdas que eu tive, e que traduzem muito o que nós todos passamos, né? E eu acho que esse é o grande trunfo do filme, inclusive como o que Fernando Pessoa falava, que era: se você quer ser o mais universal possível, grite sobre a sua própria aldeia, né? Então, é uma história muito, muito, muito pessoal, e que trafega, né, em todas essas questões, nessa questão de fé, nessa questão de luto, nessa questão da perda da fé, do questionamento dela, e que leva para esse lugar que é de raiva, de impotência em relação à desumanidade de um governo, de um presidente, enfim. Então, a gente trafega nisso daí, mas é um filme que é sobre amor, entendeu? Então, e é isso. E felizmente a gente está agora em processo de licenciamento, só que ao mesmo tempo mandando ainda para finalizando esse circuito de festival. A gente chegou a ter ter problemas com festivais, porque é um filme que não se categoriza para muitos festivais como o documentário, porque tem, como você colocou, é um filme ensaio, né? É um filme ensaio. Então, e que foi feito com muito pouca grana. A gente fez um crowdfunding. Então, que juntei 13 mil nesse crowdfunding, coloquei mais 2 mil meu, e assim, um filme que no total teve 15 mil reais, entendeu? Que a gente fez. Então, e é um filme que, felizmente, a gente teve não só os festivais que a gente pôde ir, como o Atlantidoc no Uruguai, que nós fomos um dos 5 representantes do Brasil, junto com Tom e Elis, junto com alguns filmes que tem sua dimensão em termos de documentários, né? Mas a gente frequentou alguns festivais que foram muito, muito simbólicos, assim, o Labrife, Cine Jardim, Belo Jardim, Curta Caicó, e é impressionante como mexe. E uma das exibições mais lindas, para mim, foi quando a gente exibiu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A gente fez uma exibição no sindicato e eles era um momento pré-reunião deles, então tinha provavelmente uns 200 sindicalistas, e se tornou assim, tipo se tornou um tipo de terapia coletiva mesmo, né? Porque o pessoal se sentiu à vontade para falar, trazer as suas próprias dores sobre a pandemia, sobre o governo Bolsonaro, enfim.
Então aí, bom, é isso. E foi o Sindicato dos Metalúrgicos foi muito significativa essa apresentação lá. E também a gente fez para institutos de psicologia. Eu também quero apresentar o filme também antes do licenciamento, também em escolas públicas aqui em São Paulo. Enfim, é um filme que, felizmente, move quem o assiste, entendeu? E aí agora a gente tem o último carnaval, né? Que a gente fez pela Paulo Gustavo de Jaboatão, que é do lado ali de Recife, e a gente agora está captando pelo Sistema de Incentivo à Cultura da cidade do Recife na sua finalização. E, assim, o máximo que eu posso falar é que é um filme comigo, com a Júlia Conrad, com o Nivaldo Nascimento, nós somos os 3 principais, eu faço antagonista, a Júlia é mais a protagonista, e o Nivaldo Nascimento, que com certeza você sabe quem é. O Niva, ele já fez Som ao Redor, ele fez... Excelente ator. Sim, ele foi um dos parceiros do Irandir no Som ao Redor. Na rua, né? Um dos vigias da rua. E a Júlia fez Cidades Invisíveis, e foi uma das protagonistas, eu acho, do Cidades Invisíveis. Então, assim, o que a gente pode falar é que a premissa se passa a partir do momento em que é uma realidade distópica, um neorrealismo distópico, alegórico, no qual Bolsonaro conseguiu dar o golpe de Estado que ele tentou. E num futuro próximo, o carnaval estaria bastante limitado e bem privado. A partir daí eu não posso falar mais nada. A gente vivendo um momento de civilização, no qual a civilização venceu, né? E a civilização tem vencido, com todas as suas imperfeições no governo Lula, mas a civilização venceu, né? Então a gente está vivendo, a gente está atravessando, voltamos a viver um período que a gente não tinha medo de um golpe de Estado, que a gente não tem a gente tem um presidente de verdade, entendeu? Então, enfim, a gente passou por tudo aquilo, a gente está comisserando em cima daquilo e a gente está contando, né? Então, eu acho que é isso. Você está certo. O que a gente viveu de ruim, a gente está podendo compartilhar, e as histórias são cada vez mais pujantes mesmo. Também eu estou começando o trabalho numa peça chamada Smoke, que a gente está já em pré-produção, que é de uma amiga minha americana, e é isso, é uma história de um casal que se encontra numa festa para adultos, e que a partir dali surge um relacionamento entre os 2 que é uns 50 tons de cinza para adultos, vamos dizer assim. Uau! Com a complexidade psicológica que se é preciso, porque 50 tons de cinza é bem raso, né? Assim, é coisa... Vamos fazer o bate-bola, então. Vamos lá. A leitura atual. Eu estou lendo, nesse momento, Zé, eu estou lendo um livro em inglês que se chama The Memory of Running, é a memória da corrida. É um dos livros, eu também sou meio, assim, tipo, eu começo um livro, termino outro, aí, assim, tipo, às vezes estou lendo em paralelo 2. Eu, por exemplo, estou lendo um que é uma entrevista também do Nick Cave, sabe quem é, né? O Nick Cave. Então, maravilhoso, morou no Brasil. Sim, morou na vida. É um dos caras que mais entende o Brasil lá fora, é ele. Pois é. Eu estou lendo também um livro dele, uma entrevista que se chama, em português, Fé, Esperança e Carnage, massacre, entendeu? Uhum. E é sobre processo criativo, é sobre política, é uma entrevista e é maravilhoso. Maravilhoso.
Que maravilha. Mas eu tô lendo esses dois ao mesmo tempo. O último filme. Eu tava assistindo ontem Queer no Movie. Queer eu gostei, principalmente do Daniel Craig, mas assim, eu acho que talvez caia muito no sentido fotográfico, em termos de cinematografia, no mesmo erro e até mesmo não cinematograficamente falando apenas, mas também na própria conceituação da dramaturgia, desse lugar mágico que é a América Latina, que é a Cidade do México, que é... Enfim, foi Queer. A série que me seduziu. Entenda, não estou perguntando a melhor série que você viu. Estou falando uma série que te seduziu. São conceitos diferentes, né? Eu sou uma pessoa assim, brasileira. Eu gosto muito de consumir produtos que eu pessoalmente não faria como dramaturgo. Porra. Brasileira ou Whatever. Eu vou colocar primeiro. Brasileira, para mim, eu acho que o Fim. O Fim Muito bonito. dela, né, da própria Nandinha. E eu acho que estrangeira eu ficaria com The Wire. Boas escolhas. The Wire, para mim, é uma... Assim, tipo, a capacidade que a série teve de dialogar e mudar políticas públicas. Sem Porque dúvida. tudo que nós queremos como artistas é fazer uma mudança real na realidade, né? E The Wire era isso. Ela conseguiu, pelo menos no estado de Maryland, né, conseguiu mudar algumas políticas públicas voltadas à educação no estado. E Obama até hoje acredita The Wire como uma das maiores influências dele como político. Entendeu? Então, assim, você assistiu alguma coisa The Wire? Assisti não na íntegra, mas eu vi muito, eu gostei muito. Tem uns episódios no The Wire que é quando um dos majores da polícia decide fazer uma free zone, né? Uma zona livre num bairro em Baltimore, né? Que ele libera o consumo de drogas naquele bairro. E é assim, tipo, quando ele tem a cena final daquele episódio, que ele entra junto com os outros capitães, o major, que ele entra e o pessoal, e aí, você tá fazendo o quê? Isso, eu tô liberando as drogas. Aquilo até hoje me arrepia, assim, porque é uma verticalização do debate de uma maneira tal que, assim, tipo, é uma pena porque é uma série que não foi tão premiada, né? Então, que assim, que foi, mas que dentro do ambiente social, econômico, sociológico, tem uma importância gigantesca. E foi, eu acho que uma das primeiras séries, junto com Sopranos, né? Que eu também adoro. Também. Enfim, mas é isso. Eu acho que The Wire, para mim, é uma das maiores séries, talvez a maior série que eu já vi em termos de importância em termos de importância política, em termos de importância social, enfim. A novela que eu largaria tudo para fazer. Eles estão assim, tipo, eu lembro muito assim, tipo, crescendo alguma coisa, ainda criança, e também vendo alguns remakes, alguma coisa assim, eu acho que vale tudo. Boa escolha. Você está com boas escolhas. Vale tudo. Uma peça que eu não sei se teria competência para fazer. E por quê? Eu tenho receio, eu não diria que eu não me sinto competente para isso, mas eu tenho receio de fazer Nelson. Porque é uma linguagem muito
muito própria, e eu tenho receio da aura que nós brasileiros colocamos em torno dele, entendeu? Eu já vi muitas produções ruins de Nelson, já vi produções maravilhosas. Então, o Nelson, eu já comprei muita briga em boteco por causa do Nelson, porque eu digo que o Nelson não é o meu dramaturgo favorito, as pessoas ficam loucas. Eu acho a mesma coisa, eu acho que o Nelson ele tem uma especificidade que não é realmente para todo mundo. Uhum. Embora eu reconheça a beleza daquilo, quando é bem feito, é de uma beleza, de uma ousadia, né? Porque ele rompe com tudo, inclusive com ele mesmo, né? Sim. As coisas que ele acreditava enquanto homem, que ele fazia, quem leu a biografia dele sabe como ele era, na dramaturgia ele se permitia quebrar tudo isso. Tal. Sim. Mas ninguém tira do meu panteão Jorge Andrade e Plínio Marcos. Para mim, eles estão um degrau acima. Jorge Andrade. Como eu me tornei um comunista safado? Primeiro, essa parada de comunista safado é algo muito pernambucano. Essa coisa de se referir a si próprio. Porque quem é de direita em Recife tinha essa parada de chamar quem é comunista, você é um comunista safado. E aí, isso é por isso que está lá no meu Instagram. A minha bio. Não é relacionado a ser safado, nem nada disso, não. É mais pernambucano do que isso, só chamar o comunista safado arretado. Entendeu? Se refere a isso. Então a pergunta é como é que eu me tornei comunista? Eu não sou comunista, eu sou de esquerda, mas como eu quero irritar, mas como eu quero provocar, então eu sou um comunista safado. Última pergunta. O melhor que tem em mim? Eu estou tentando pensar em algo que não seja clichê. Mas mim. Sentimento. Acho que Você acha que você é uma boa pessoa? Eu espero que sim. Depois de tudo isso, eu espero que... Eu acho que... Sim, eu acho que eu tento fazer a minha parte no mundo. O feedback tem sido bom? O feedback tem sido bom. Nada que desabone a minha jornada no universo. Então, eu acho que o que há de melhor em mim, eu acho que, bom, o fato de que ninguém até hoje desabonou ou que o feedback é uma boa, vamos seguir por esse caminho que não é clichê. O feedback tem sido bom. O que tem de melhor em mim, agora você pode editar. O que tem de melhor em mim, o fato de que o feedback é bom. Isso, se está fazendo sucesso com a galera, eu acho que o feedback, é um bom indicativo. O feedback é bom, não tem sido negativo na sua... Assim, tipo, o índice de aprovação tem sido bom.